A gente fez uma reunião essa semana e eu tô assim doido para poder falar desse assunto. O Alexandre vai poder detalhar para a gente. É uma situação seguinte, uma empresa em que a gente fez o valuation dessa empresa, mas numa situação muito peculiar. Essa é uma empresa que atua na venda de insumos para a área de limpeza, então ela fornece para diversas outras empresas em diversas regiões no Brasil. E ela vem num processo de crescimento, ainda é uma gestão familiar de segunda geração. Uhum. A primeira geração está no conselho. E foi necessário fazer um valuation, né? O Alexandre nos chamou e falou assim: nós precisamos ter uma visão de valuation. Só que essa empresa está num processo de crescimento, de profissionalização, onde ela precisa e está desenvolvendo um programa de stock options. E aí eu queria, né, que o Alexandre falasse um pouquinho sobre isso para a gente. E como, né, que o jurídico se encontra com o financeiro, com a contabilidade, né, nesse caso que é super, super interessante e pode ser útil aí para muita gente que está nos escutando. Não, quando a gente começa a bater papo, né, acaba que todos são interessantes, né? Porque cada caso tem a sua peculiaridade, como você bem disse. E a empresa, eu acho que esse deixa claro. Há uma resposta a um questionamento que foi feito até no início desse podcast pelo próprio Bruno, que é, poxa, mas o cliente tem noção de que a avaliação da empresa gera um impacto positivo? Essa pergunta que o Bruno me fez. Esse caso é um caso muito interessante, porque ele precisava de fazer essa avaliação, exatamente porque para essa proposta de crescimento, e eu acho que ele estava na operação, entendia o valor do negócio, mas eu acho que ele não tinha noção do valor que o negócio poderia ter pela avaliação profissional. E eu acho que esse trabalho, com o envio de informações, com o trabalho que foi feito pela Monitor para chegar ao valor do negócio, também foi muito positivo. E aí, falo isso por quê? Porque além do valor do negócio em si, a gente teria uma outra etapa, que é isso que o Flávio está dizendo, que é, poxa, nesse plano de crescimento do stock options, de modelos societários para os quais eu possa ter unidades de negócio, eu possa ter sócios diversos, como é que nós vamos funcionar? Então teve toda uma modelagem para se pensar quem são os atores, qual a modelagem societária, qual a perspectiva, porque a evaluation, Bruno, foi além daquela determinação, porque houve também uma projeção, a partir do qual, projeção essa que a empresa trabalha para que haja uma perspectiva de meta para aqueles que vão entrar nessa nova modelagem de negócio. E aí foi muito interessante, porque realmente o trabalho jurídico de formalização, de criar esses documentos e esses novos modelos societários é extremamente importante, que não consegue andar sozinho sem que haja o trabalho de quê? Esse trabalho de avaliação, de crescimento e, sobretudo, de fixação de metas. E esse é um trabalho que está em curso, né? Eu acho que é um trabalho que a gente continua fazendo e que o cliente gostou tanto, o cliente teve uma noção tão exata de que esse é um trabalho de longo prazo, que nós vamos continuar fazendo essas avaliações periodicamente, né? Por quê? Porque nós vamos acompanhar também as metas. As metas e as métricas, porque as métricas também são importantes para essa questão, porque estabelecem exatamente o quê? Qual o percentual que esses novos entrantes vão ter nesse negócio, o que ele está agregando, qual que é a participação dos fundadores, e é muito interessante, tudo é muito interessante, né, gente? Mas, assim, esse também tem um aspecto que eu acho que deve ser ressaltado, é que o fundador, ainda, ou a segunda geração, né, vamos dizer, o fundador, vamos assim dizer, ainda está presente no negócio, e mesmo com uma idade, mesmo pessoa mais velha, mas ainda muito ativa, muito lúcida e com muito a acrescentar no dia a dia, né, com uma preocupação, com uma vontade de estar no dia a dia e de opinar, né.